fato, né? Porque como que a gente vai pensar, nós aqui, Brasil, para ser contra essa colonização que está já tendo, engessando muita coisa. Então, dentro desse contexto que eu estou falando, eu acho que participa disso, né? É Sim. isso. Muito obrigado. Podemos, então, continuar a seguir para o trabalho de Tatiane Estrela dos Santos. Boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, Tatiane. Tá, obrigada. Pode começar? Pode. Tá. Pessoal, boa tarde. Eu vou compartilhar com vocês no chat, não sei se todo mundo consegue abrir, mas tem um link aí, que ele é encurtado, que é uma pasta no OneDrive, que tem os materiais que eu vou usar, né? Eu não vou usar só uma apresentação, vou usar alguns materiais. Primeiro, me apresentando, atualmente eu sou professora em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu estou trabalhando como professora de auxílio à tecnologia, numa parte da minha jornada, e no noturno, numa segunda escola, sou professora de itinerários formativos, né, que é da BNCC, neste momento. E aí, eu começo a minha apresentação com uma pergunta, né? CHS, é uma pergunta que eu tiro de um livro que é Filosofia, Currículo do Ronay Pires da Rocha, professor da Federal de Santa Maria, em que ele pergunta, né, o que seria CHS? Qual seria o papel de CHS, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas? Aí ele coloca lá uma provocação de pergunta. Seria o de responder como é o mundo habitado e construído pelas gentes, né? A gente tentaria explicar isso. E tem dois autores que são importantes para mim, né, que é o Ronay, essa discussão de ensino de filosofia e currículo, e o Desidério Murcho, que ele pensa a natureza da filosofia e o ensino, né, essa questão da abertura que a filosofia tem e essa questão especulativa. E eu, após essa pergunta inicial, eu apresento duas teses que eu acho que vão incomodar algumas pessoas, não sei, mas elas são atrevidas porque elas fogem um pouco da nossa discussão, mas talvez vocês entendam até o final da minha apresentação por que eu tenho essas teses. A primeira tese que eu defendo é que a BNCC ela é uma consequência das políticas educacionais das últimas 2 décadas, ou seja, não é uma surpresa. Eu sei que tem muita gente que é contra, que a BNCC é um horror, que a BNCC atrapalhou tudo. Eu, pela minha análise, e eu vou tentar defender ela é só uma consequência, porque ela já estava ali em germe nessas políticas. A segunda tese, que é a filosofia enquanto CHS, ela filosofiza outras áreas. É uma palavra meio feia, né? Mas ela teria um potencial de colocar um aspecto filosófico, seja na sociologia, seja na história, seja na geografia, que são suas irmãs na BNCC, tá? Vamos para a primeira tese. Eu vou tentar abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa apresentação. Uma janela, ok. Vamos ver, foi? Não, peraí. Não sei se foi. Não, não foi. Deixa eu tentar aqui de uma outra forma. Deixa eu ver. Não, só um momentinho. Se eu não conseguir, eu sigo com a nossa... Vocês veem alguma coisa aí na tela ou não? Ainda não. Não, tá. Então, eu vou abortar. Você está indo só por uma janela, não tenho 2 janelas? Tenho várias janelas, e meu medo é fazer uma confusão. Então, eu vou só compartilhar, o arquivo que eu abri agora. Se vocês conseguem abrir, tá? Se vocês conseguirem, se só puderem me avisar, por favor. Que é um arquivo histórico de antecedentes, ou se não por aquele link que eu mandei. Vou tentar aqui rapidinho. Copia. Coloquei aqui no chat novamente. Eu acho que pelo segundo vocês vão conseguir abrir. Que é uma apresentação que ela está lá, antecedentes históricos.
Certo. Abrir com Abrindo. certo, né? Perfeito. Então, vamos lá. Voltando à tese que eu estou tentando defender aqui, né? Que a BNCC é uma consequência das políticas educacionais das últimas 2 décadas. Se nós formos olhar, né, para uma série de documentos e discussões na área de educação, pensando o desenho de política pública federal, a gente vai ter uma ênfase muito grande na discussão de avaliação e direitos de aprendizagem. Isso desde o início da promulgação da Constituição, né? Eu até coloquei aqui o artigo 210, serão fixados conteúdos mínimos. Então, já tinha na Constituição essa ideia de conteúdos mínimos, né? Há uma preocupação em relação a isso. Na década de 90, nós temos a construção dos sistemas de avaliação da educação básica, conforme está colocado na apresentação. Temos a construção do Plano Decenal de Educação para Todos. Havia uma preocupação com a inclusão e com a qualidade, já naquele momento, né? Ampliar a oferta de educação. E já nesse documento, nesse Plano Decenal 93/2003, satisfazer as necessidades básicas de aprendizagens. Já há o termo ali, competências fundamentais, e também há uma ênfase ali, especialmente as necessidades do mundo do trabalho. Não é uma novidade da BNCC, já tinha esse olhar nesse plano decenal, tá? Em 96, a gente tem um documento da Unesco, né? Educação, um tesouro a descobrir, que é um documento que vai falar sobre essa necessidade de características, competências que seriam desenvolvidas para um bom trabalhador, né, para o cidadão do século XXI, tá? Continuando, a LDB, né, ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum. E aí a gente tem aquela inclusão dos conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania. Percebam que há um recorte muito claro. Não é a filosofia e a sociologia colocadas de forma completamente aberta e geral. É necessários ao exercício de cidadania. Então, há uma discussão entre nós, né? O que seria essa filosofia necessária ao exercício de cidadania? Temos as diretrizes curriculares, a relatora Guiomar Namo de Mello, que tem lá uma orientação, tem lá uma direção do que seria, né, esses estudos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania. E tem uma questão clara, que a própria Guiomar vai expor, é a abertura total, né? Ela coloca até no termo generoso, não confinando a uma disciplina, né? Deixando a filosofia bem aberta, os saberes, né, de filosofia e sociologia. Ou seja, qualquer disciplina poderia trabalhar. Em 98, nós temos essas diretrizes curriculares definidas por áreas, né? E aí, a ideia inicial era não definir disciplina, era para deixar a área aberta mesmo. Isso é a ideia original lá de 98. Aí tem uma série de discussões e disputas do currículo. Em 2010, a definição de disciplinas. Veja que é um percurso um pouco cambaleante. De 98 em diante, também nós temos uma preocupação com essa matriz de referências do Enem, que aí tem a Maria Inês Fini, que ela teve influência, pensar nas aprendizagens, interdisciplinaridade, deixar de lado conteúdos, pensar em matriz de competências, de inteligência, estruturas de inteligência lógico-matemáticas e linguísticas, né? Esse é o desenho, essa estrutura. Então, eu olho para a avaliação dessas competências e habilidades linguísticas e matemáticas de inteligência e não me preocupo com conteúdos. Isso não é o foco, né? E é aí que vão ser estruturado tanto o Enem quanto diretrizes curriculares e pensado todo o ensino. Vejam que
não há espaço aqui para disciplinas, né? A política educacional acabou desenhada dessa forma. E o desenvolvimento disso, é claro que é olhar para indicadores de qualidade, criar uma série de matrizes de avaliações, e o PNLD, Plano Nacional de Educação, BNC Formação, vai acabar se encaminhando também para esse desenho. E, concomitantemente, a gente tem essa discussão que já é longa, né, do que deveria ser a BNCC, se ela deveria ser, né, a BNCC ou essa base comum curricular, se ela deveria ser direitos de aprendizagem, competências e habilidades, e aí é uma disputa de terminologias. E aí eu coloquei uma série de materiais para vocês, que o tempo, infelizmente, não vai permitir que eu apresente de forma detida, mas que vão exemplificar de como essas 6 competências e 32 habilidades aparecem, e coloca a área de CHS como uma área que não vai mais tratar as categorias, por exemplo, tempo e espaço, com aquele olhar histórico, geográfico tradicional. Vai colocar o tempo e espaço em questão. Vai trazer a ideia de território e fronteira, não só de forma espacial, vai pensar, por exemplo, território e fronteira dos saberes, uma visão epistemológica. E outras categorias, indivíduo, ser humano, sociedade, que vão ser tratados com uma abordagem filosófica, com um olhar filosófico. Eu entendo que isso é muito presente dentro da área de CHS, o modo como as competências são desenhadas, você vê isso, né? Essa exigência, eu diria que até uma exigência, de sair daquela padrão disciplinar de história, geografia ou sociologia, do conceito fechado e problematização muito grande. Claro que em toda CHS, toda área, há uma abordagem que favorece a filosofia, né, o modo como ela foi desenhada, mas nessa pegada, né, multi-interdisciplinar, e colocando a questão da argumentação e da ética, ou seja, o objetivo principal, se eu pudesse reduzir, falar assim, olha, o que está muito claro que a filosofia, como que a filosofia aparece de forma muito clara? Ela aparece como uma disciplina que instrumentaliza o aluno, o estudante, a estudante, para aprender a argumentar de forma ética, ou seja, se posicionar ouvindo o outro, isso está bem desenhado, e ele vai incorporar todos os outros saberes para embasar esses argumentos também. Tá? Então, é o campo da ética, ética e lógica, mas articulado. A filosofia, enquanto CHS, ela acaba direcionada para essa articulação. Eu acho que eu já excedi, né? Ou não? Quanto eu tenho tempo, não? Tá ok? Sim, pode concluir. Tá. Então, só para concluir, eu disponibilizei alguns materiais. Enquanto docente, eu atuei e implementei a BNCC num curso técnico integrado em informática. Durante 3 anos, eu fui professora diária, né, em que eu sentava semanalmente e montava situações de aprendizagem, inclusive eu disponibilizei situações de aprendizagem. Eu trouxe alguns documentos do currículo paulista. E por que do currículo paulista? Porque São Paulo foi pioneiro na implementação da BNCC, como ela foi pensada, né? E são materiais que estão grifados, em que eu coloco as ênfases, né? Trouxe o do técnico em administração da ETEC, do Centro Paula Souza, que na minha dissertação eu pretendo analisar a filosofia na BNCC, né, ensino médio, e comparar 2 currículos. O currículo do SENAC, que é onde eu atuei, implementei, e o currículo do Centro Paula Souza, né? Pegar um curso e comparar como que a filosofia aparece efetivamente. De cara, eu já vou dar um spoiler.
a quantidade de habilidades e competências maravilhosas que estão lá é reduzida a 40 horas e é inviável de se praticar. Só um spoiler, eu falando de um curso técnico que eu coloquei, né? Isso do Centro Paula Souza. Para encerrar, eu coloco essa provocação. Será que dá para a gente explorar os espaços da filosofia na BNCC? Será que, ao invés de a gente achar que a redução da disciplina seja o momento da gente demonstrar que a centralidade da filosofia na BNCC e que, pelo contrário, ensino religioso é filosofia pelos saberes e outras áreas vai precisar aumentar o espaço da filosofia, não reduzi-lo, porque o currículo nos leva a essa direção. Obrigada, e ficam os questionamentos. Bom, Tatiana, eu acho que realmente é um movimento em outras ondas, né? Em outra maré, né? Mas, assim, aos colegas da filosofia, com a palavra agora, que vocês, se alguém quer dialogar com a Tatiane, porque talvez eu vou falar, Marcelo. Oi, pessoal, estão ouvindo? Sim. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, mais para tirar uma dúvida, eu não sei se eu entendi bem, só para me apresentar, eu sou Marcelo, sou professor da Unirio. Aí consegui entrar aqui agora um pouco tarde, eu queria ter visto o Lianto, mas não consegui, acabei chegando meio tarde, porque eu estou orientando o Lianto, né? Então, por isso, mas enfim, é bom ver o grupo todo aí apresentando. Só para tentar tirar uma dúvida com a Tatiane, né? Tatiane, né? O nome, pelo que eu vi aqui. Tatiane. Eu não sei se eu entendi bem o propósito da sua... O que você está buscando nesses documentos, exatamente? Assim, eu fiquei um pouco em dúvida. Porque eu tendo a olhar para eles, me parece, com um olhar mais crítico, assim, né? Por exemplo, a terminologia de competências, direitos de aprendizagem, objetivo de aprendizagem, eu tendo a ver como, na verdade, imposições por parte de alguns grupos que formulam essas políticas curriculares, e que essa imposição, no meu entender, elas não correspondem, em grande parte, pelo menos, à prática dos professores e, né, ao entendimento dos professores. Então, nesse sentido que teria, a princípio, uma crítica ao modo como esses documentos curriculares colocam essa terminologia. Então, não entendi muito bem se você está pensando na aplicação deles, se você está corroborando, se você tem algum argumento a favor, digamos, da ideia de competências, ou dos direitos de aprendizagem, ou de alguma outra terminologia, ou se você está fazendo essa discussão, enfim, é para entender mesmo como que você está lendo os documentos. Acho que é isso. Obrigado pelo espaço aí. Pode responder? E aí, só na linha do professor Marcelo, assim, na sua resposta, você também está buscando, porque a crítica que se tem, assim, não tem um lugar na filosofia, né? Ali, pela BNCC, olhando a BNCC, né, grande parte, e acho que também eu comungo um pouco com isso, né, que eu não tenho ali um lugar, né, para a filosofia, mas pelo que eu entendi a sua apresentação, eu queria que você depois falasse sobre isso, você voltou a toda uma base legal, né, para dizer, olha, o que nós temos aqui não é mais nenhuma novidade, porque ela vem sendo construída em todo esse arcabouço, né, do marco legal da política educacional brasileira, para mostrar que... E aí, ao mesmo tempo, você está dizendo que, da forma como foi pensada, né, nesses documentos, tem um espaço, um lugar para a filosofia. E talvez a gente que não está sabendo, né, explorar esse espaço, porque eu achei interessante na expressão que você falou, bom, né, filosofizar as outras áreas, né? Quer dizer, as outras áreas a gente tem que
caminhar para esse movimento de filosofizar as outras áreas, porque ele está fazendo. Queria que você falasse também, na resposta do professor, isso, se você enxerga esse lugar, né, e de como que você vê isso na prática mesmo, lá, né, na escola, como que a gente, como um professor de filosofia que está lá dentro do CHCC, do CHS, né, que precisa dialogar, sei lá, com o outro para poder, né, desenvolver ali dentro de uma área, de um espaço, geralmente que chama eletiva, não sei se aí no estado de São Paulo, né, tem essa nomenclatura. Aqui no Maranhão você tem essa nomenclatura dentro dos currículos dos IEMAs, é uma disciplina eletiva, onde você pode entrar com outros professores, né, e outro espaço é naquela ideia do projeto de vida, né, sei lá, que também é um espaço onde poderia... Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa experiência sua aí em São Paulo. Tá bom, obrigada pela pergunta, professor Marcelo e Acildo. Primeiro, eu concordo, professor Marcelo, que há, sim, uma visão crítica contra o conceito da pedagogia de competências, né, do Perrinot, essa ideia, isso é uma crítica muito grande, mas eu gostaria de lembrar que o espaço do currículo é um espaço de disputa, né? Então, assim, a construção das políticas educacionais nesses 20 anos não foi de paz e amor, foi de uma guerra entre instituições que viam uma visão mais liberal, um pessoal agora que chegou mais conservador, que quer uma coisa mais religiosa, e o pessoal os movimentos de trabalhadores, sindicatos, então é esse espaço de disputa, tá? Nesses 20 anos. O que eu trouxe, né, eu peguei e recolhi um histórico só para a gente perceber como as políticas foram executadas. Então, efetivamente, eu tive uma construção de políticas públicas que jogou os nossos currículos para a compreensão. Para esse lugar. Jogar conteúdo, avaliações e linkar avaliações e as suas métricas com todos os seus problemas com o currículo. Então, isso há um alinhamento. Então, eu vejo isso desenhado, né? Por isso que eu trouxe aquele repertório. Sobre a questão de disciplinas, o projeto não é disciplinas, e não é só contra a filosofia, é contra todas as disciplinas, né? O projeto já original é não ter disciplinas. A ideia é você pensar em essas competências, esses saberes sem disciplinas, áreas de conhecimento. Por uma disputa política, depois colocaram disciplina lá, definiram. A ideia nem era ter disciplina. Outra questão, o próprio desenho da BNCC, né, tem vários espaços para filosofia. Por exemplo, o professor comentou lá do projeto de vida. O projeto de vida é uma coisa. Em São Paulo, no estado de São Paulo, é um componente curricular, tá? Isso é um espaço que eu não trabalhei nesse momento da minha apresentação com vocês. Tem um outro espaço que é do itinerário formativo, do aprofundamento, sim. Que é uma outra questão que eu também não trabalhei aqui com vocês, né? Tem um outro espaço que pode ser de eletivas, que eu também não trabalhei aqui. Eu restringi essa minha apresentação para a gente olhar a CHS como uma área que é obrigatória, tá? É obrigatória, pelo menos um ano, ela é obrigatória, e nesse um ano que ela é obrigatória, geral, isso agora, nesse momento, eu não estou falando das mudanças recentes, como que ela trabalha com as outras áreas? E a minha questão é assim, ela coloca as outras áreas em confronto, e áreas que tradicionalmente ficariam nos seus espaços disciplinares, a filosofia, quando ela entra, ela acaba filosofizando, que foi o termo que eu usei, colocando esse povo da história, da geografia, da sociologia nesse movimento. E eu falo isso, claro, é uma evidência anedótica, não tem valor científico, mas a experiência que eu implementei, que é uma experiência muito particular, num lugar muito bem estruturado, no ensino técnico integrado, que foi no SENAC. Nós implementamos a BNCC em 2020, durante 3 anos. Nós nos reuníamos enquanto área. Eu não era professora de filosofia, eu era professora de CHS. Então, o aluno, ele tinha contato comigo, com o historiador, com o geógrafo, com a socióloga, como professores de CHS, uma equipe de 4 professores que montavam as situações de aprendizagem.
Eu até coloquei nessa pasta que eu compartilhei uma situação da violência. Então, a gente pegava o tema e construía a situação de aprendizagem ali. E ali a filosofia, seja com saber específico, sei lá, uma aula que falasse sobre a dúvida metódica, seja com uma contribuição de problematização, por exemplo, aula de IDH, de PIB. Tinha o PIB, né, indicador de recursos financeiros, eu trouxe lá o indicador de felicidade do botão. Percebe que, assim, é uma incursão que faz parte do trabalho e que é possível, e que foi possível, que foi realizada. Por quê? A filosofia está ali para questionar. Ah, tá legal o PIB, eu quero saber o indicador de felicidade. São outros valores. Eu desloco aquele saber. O que tradicionalmente, não estou dizendo que o professor de geografia não faria isso, tá, gente? Eu estou dizendo assim, nos provoca a olhar como certas coisas são apresentadas e trazer perguntas. E acaba gerando isso, né? Acabou gerando isso. Minha experiência pessoal, anedótica, que não tem valor científico. E a minha provocação é, será que a gente não pode fazer um outro movimento, olhar para as características que falam, olha, isso daqui é genuinamente filosófico e tem que abrir espaço. Porque isso é da filosofia, isso é nosso saber. E eu coloco de forma clara, tanto a BNCC como os currículos que eu analisei, que eu tenho olhado, que é Centro Paula Souza, o do SENAC e o do Estado de São Paulo, o currículo paulista, eles têm um lugar para filosofia. Esse lugar é restrito. Em CHS, falando, né? Ele é sobre ética, bom comportamento, certos valores, e é sobre lógica, aprender a argumentar de forma bem comportada. A questão é como que a gente pode manejar com o texto que tem e explorar as possibilidades, porque elas estão lá, no texto, pelo menos no texto. Estou falando uma análise textual, tá, gente? Eu estou falando assim, são muitas variáveis, eu não fiz análise empírica, eu estou usando uma evidência anedótica só para comentar por que eu tenho esse olhar, né, para a BNCC e a CHS enquanto área, tá? Professor Marcelo. Está fechado o microfone. Oi, tá. Dá tempo de falar mais um pouquinho? Não quero também atrasar. Não, é só... Acho que eu entendi mais ou menos. É só uma pergunta que eu faria para a Tatiana também. Você falou que você trabalhou numa equipe de CHS, né, Ciências Humanas Sociais, não como professora de filosofia, mas de CHS, se eu entendi, né? A minha dúvida é se... já acabou o tempo, mas vou falar rapidamente aqui. A minha dúvida é se os professores que estavam nessa equipe de CHS tinham as formações de filosofia, sociologia, história e geografia, ou se não. Isso é uma questão, não precisa nem responder, é só uma questão. E desculpa aí pelo tempo, mas já finalizei. Só para responder, professor Marcelo, a equipe foi formada exatamente dessa forma. Eu era licenciada em filosofia, tinha um de história, uma doutora em sociologia, um geógrafo. Então, assim, os professores eles tinham a formação especializada e se juntavam para construir. Por isso que eu falei, não é uma coisa sem nem beira, é algo feito com pessoas especializadas que se abrem, né, no processo de abertura, se contaminam, se filosofizam. Né? Eu até brincava que uma vez eu peguei um professor de CHS, mas que era da licenciado em Geografia, ele estava nos debates com os alunos que não era comum, ele ficava com slide. Falei, peraí, isso aí é invasão, exercício ilegal da profissão, você está filosofando com os alunos? E isso acontecia, né? Porque o colega, ele acabava envolvido com um tipo de prática que ele não estava acostumado. Ele estava acostumado a apresentar certos conceitos. Aí, quando você leva o jeito de trabalho da filosofia, ele acaba se vendo num terreno desconfortável. Você está ali para apoiar, claro, né? Não é nada irresponsável. Enfim, é por isso que eu sou um pouco otimista. Eu sei que eu sou uma pecadora, eu vou queimar no fogo do inferno, mas assim, eu sou uma otimista das possibilidades subversivamente fazer um milagre dentro de tudo isso. Enfim. Ok. Tatiane, mas é uma boa provocação isso que você trouxe, assim, para a gente, né, refletir sobre essa questão do currículo.